Passamos a apresentar... A Vida Escreve. 5 histórias individuais. Adaptação de Sidney Carbone. História de hoje, O Troco, inspirada num argumento de Ulderico Amêndola. Marcos e Milton, gêmeos, não podiam queixar-se da vida. O pai, político e funcionário do alto escalão governamental, sabia como garantir para a família um padrão de vida classe A. Ainda assim, quando os gêmeos eram adolescentes, não havia paz na família. Olá, querida. Como passou o dia? Mais ou menos. Ih, que cara. O que é que você tem? Intolerância. Perdi a paciência com os nossos filhos. Continuam brigando? E se você não der um jeito neles, ainda vão acabar se matando. Já cansei de pedir para eles mudarem o comportamento, mas não adianta. É preciso mantê-los ocupados, Wilson, e distantes um do outro. Eles têm os estudos para ocupar-se. É pouco. Temos que pensar em alguma coisa para eles fazerem à noite. E tem que ser em 2 lugares diferentes. À noite, é? Só assim eles vão me dar paz. Acho que já encontrei a solução. É mesmo? Tenho uma proposta para vocês dois. Proposta? O senhor não propõe, o senhor manda. Minha casa não é um gabinete de trabalho. E arte não se impõe. Arte? Eu ouvi direito. É isso mesmo. Vamos falar de arte. E por quê? Porque vocês são talentosos, ou pelo menos vocacionados para a arte. Você, por exemplo, Milton, vive desenhando, e o faz muito bem. Não gostaria de se tornar um artista plástico? O senhor quer dizer pintar em tela grande com muitas cores? Pode ser por aí. Claro que eu gostaria. É o meu sonho. E você, Marcos, que adora concertos, não gostaria de aprender a tocar algum instrumento? Piano, flauta, órgão? Violino, pai. Eu adoro violino e ficaria muito satisfeito se soubesse tocar. Muito bem, muito bem. Pois vocês dois podem tornar-se grandes artistas, cada um na sua área, claro. Acha mesmo? Mas para isso precisa estudar em escolas especializadas. E não pode ser durante o dia, para não atrapalhar o colegial. Como meio de sobrevivência, a arte é sempre uma aventura. Vocês têm que continuar estudando, formar-se num curso superior. Enfim, é preciso garantir uma profissão estável e bem remunerada. A arte deve ser encarada como uma opção de lazer, tô certo? Mas tem muita gente que enriqueceu através da arte. Muita não, pouca. Apenas alguns privilegiados e no tocante à arte clássica, então, é ainda mais difícil. E nosso país, infelizmente, não se dá valor para a cultura. O povo não sabe distinguir um outdoor de um quadro de Picasso. E prefere o pagode à ópera. Mas eu quero que os meus filhos sejam cultos e inteligentes. E já que vocês têm vocação para a arte e estão demonstrando disposição, por que não investir, não é mesmo? Eu serei o maior pintor deste país. Pode escrever. E eu o maior violinista. Você está falando sério? Eles se entusiasmaram tanto na hora que amanhã mesmo eu vou tratar de matriculá-los, em escolas diferentes, claro. Ótima saída, Wilson. Você está mostrando que não é estrategista apenas no parlamento. Estou mostrando, não. Eu já te mostrei há muito tempo, desde que te convenci a se casar comigo. Sim, porque a concorrência foi grande. Ora, imagine. Claro que é verdade. Mas no fim você caiu mesmo foi nos meus braços, graças às minhas estratégias. E graças a ela até hoje não perdi nenhuma eleição. Pena que muita gente confunda estratégia com maracutaia. Você também confunde? Eu não. Sei distinguir uma coisa da outra. Bem por isso, sei que existem as 2 coisas no cenário político. E para ser bem franca, a maioria das estratégias dos políticos não passam de grosseiras picaretagens. Essa carapuça não me serve. Então por que você votou contra a cassação daquele deputado, o tal do Dr. Cassiano, que disse publicamente que falsificou assinaturas de autoridades para beneficiar-se de concessões vultosas? Porque foi bravata. Nenhuma autoridade se queixou de que teve sua assinatura falsificada pelo Dr. Cassiano.
Não disseram porque não descobriram. O fato é que ninguém acusou esse deputado de falsidade ideológica. Foi ele mesmo quem arrotou essas façanhas e ainda deu a entender que estava bêbado no momento de tais declarações. E o simples fato de um parlamentar discursar bêbado em público não é falta de decoro? Ora, Nora, brigas entre políticos no parlamento também é falta de decoro. E se todos os que brigam no Congresso fossem expulsos por causa disso, os partidos fechariam suas portas. Seria ótimo. Você está querendo acabar com a democracia, é? Estou querendo uma renovação. E eu estaria fora? Não necessariamente. Você tem predicados, mas precisa jogar as velhas ideias e os velhos vícios no lixo da história. Ora, Nora, faça-me o favor. Todo mundo está careca de saber que temos políticos retrógrados, reacionários, gente que já devia estar de pijama em casa numa cadeira de balanço fazendo palavras cruzadas. O Brasil precisa de renovação, Wilson, e principalmente na classe política, que é a responsável por tudo o que acontece no país. Mas, infelizmente, o brasileiro ainda não aprendeu a votar. É roubado, espezinhado, esmagado, mas quando chegam as eleições, elegem os mesmos corruptos para eles fazerem tudo de novo. E o que se pode fazer? Se o barco anda à deriva por incompetência do timoneiro, troca-se o timoneiro, ora. É tão simples. Mas bote isso na cabeça do povo. Mas não estamos aqui para falar de política. Quero congratular-me com você por ter arranjado um meio de acabar com as brigas dos nossos filhos. Ai, pelo menos no período noturno terei um pouco de descanso. Eu também. Estamos apresentando A Vida Escreve. Voltamos a apresentar A Vida Escreve, adaptação de Sidney Carbone. Assim, os garotos passaram a estudar a arte no período noturno. No começo, foi tudo às mil maravilhas, mas 3 meses depois... Mãe, dê um jeito nesse cara ou eu arrebento as fuças dele. Pirou, imbecil? O que foi que eu fiz? Ah, você não sabe, dissimulado. Eu vou te mostrar quem é o dissimulado. Ei, vamos parar com isso. Será que vão começar as brigas de novo? O que foi que o Marcos fez, Milton? Ele sai do quarto dele e fica treinando violino na porta do meu quarto. E o que é que tem isso? Atrapalha a minha concentração, né? Eu não consigo terminar uma tela. E desde quando música atrapalha a concentração de alguém? Música não atrapalha, mas violino desafinado é um purgante para os ouvidos. Nisso seu irmão tem razão, Marcos. E ele mete o arco nas cordas com toda a força só pra me irritar. Por que você tem que treinar no corredor, meu filho? Porque é mais arejado, mãe. Meu quarto é muito escuro. Isso é desculpa dele, mãe. Ele quer acabar com a minha concentração mesmo. Mas na próxima vez que ele fizer isso, eu vou tomar uma providência. Que providência, ô pintorzinho de meia tigela? Eu arrebento o violino na sua cabeça. Tô pagando pra ver. Parem com essa discussão, mas que coisa! Dez anos se passaram. Os gêmeos tornaram-se 2 artistas respeitados. Marcos como violinista e Milton como artista plástico especializado em telas surrealistas. Havia até quem identificasse sua pintura com a do fenomenal Salvador Dalí. Marcos protagonizava concertos em recintos fechados, pois não precisava exibir-se publicamente para oferir lucros financeiros, já que eram dos herdeiros naturais da fortuna de seus pais. Entretanto, a antipatia, a incompatibilidade entre os gêmeos não terminara. Pelo contrário, aumentava dia a dia assustadoramente, agora mais agravado pelo ciúme recíproco do sucesso que cada um alcançara por si, e os pais não sabiam o que fazer para reconciliá-los. Um dia eles ainda vão acabar se matando, Wilson. E o que mais podemos fazer? Meu estoque de estratégias terminou, Nora. Só nos resta entregar nas mãos de Deus.
Qualquer coisa, por mais insignificante que fosse, era motivo para discussão entre os gêmeos. Você tinha que fazer isso comigo? Não sei do que você está falando. Sabe sim. Você vai expor ao lado do salão onde vou realizar um concerto e de propósito, só para fazer concorrência comigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O público que gosta de música não é o mesmo que aprecia artes plásticas. Deixe de ser idiota. O amante da arte aprecia todos os gêneros. E você vai atrapalhar o meu concerto. Ué, você nunca gostou de se exibir em público? É uma apresentação beneficente. Você fazendo caridade? Ah, essa é muito boa. Quer saber de uma coisa? Você morre de inveja de mim. Você que é um invejoso. Não é inveja o que eu sinto por você. É ódio! E eu sinto a mesma coisa por você. Não é estranho que duas criaturas geradas juntas no mesmo ventre se odeiem depois do nascimento? Era a pergunta que os próprios pais se faziam. Certo dia... Nora, somos espíritas há tanto tempo e, além de espíritas, médiuns em atividade. Por que ainda não admitimos a hipótese de essa rivalidade entre nossos filhos estar ligada com o seu passado espiritual? Eu já pensei nessa possibilidade. Aliás, tenho quase a certeza disso, mesmo porque nossa vida espiritual de agora é uma extensão de vidas pregressas. E por que não nos aprofundamos nisso? Se Deus quisesse que soubéssemos, já teríamos sabido, Wilson. Acredito que Deus esteja deixando esse problema para ser resolvido de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso empenho. E como poderemos descobrir isso? Como devassar o passado espiritual de nossos filhos? Vamos implorar a misericórdia de Deus. Alguns dias depois, Milton sofre um terrível acidente em seu automóvel e é transportado diretamente para a UTI do hospital mais próximo. Wilson e Nora gastaram uma fortuna para livrar o filho da morte, porém, não conseguiram livrá-lo da paraplegia. Nora, abalada com a tragédia, deixa de alimentar-se e vai enfraquecendo vertiginosamente. Exaurida, passa os dias numa cadeira de balanço à frente da enorme piscina, entre a florida vegetação do vasto jardim da imponente mansão. Por ali, passeia o filho Milton numa cadeira de rodas dirigida por uma empregada. Certo dia, porém, a empregada ausenta-se da sua obrigação e Marcos se oferece para cuidar do irmão, o que desperta suspeitas na mãe. Por que essa generosidade agora? Ele nunca gostou do irmão. Nora passou por um cochilo quando a voz do filho paraplégico a despertou. Socorro! Socorro! Em pânico, Nora abriu os olhos e viu a cadeira de rodas afundando na piscina juntamente com o filho paraplégico. Santo Deus! À beira da piscina, Marcos, o irmão, permanecia estático, relutante entre o socorro e a impossibilidade. Nora, sem forças para levantar-se, grita. Marcos, o que está esperando? Salve o seu irmão! Porém, Marcos permanecia estático para desespero de Nora. Marcos, tire o Milton da água, pelo amor de Deus! Salve o seu irmão! Como um autômato, Marcos deu as costas ao trágico espetáculo e caminhou vagarosamente de volta à casa, deixando o irmão perecer afogado. Marcos não compareceu ao velório do irmão, tampouco ao seu sepultamento. Na verdade, desapareceu de cena fugindo da opinião pública e principalmente dos pais combalidos pela dor e revolta. Passado um mês da morte de Milton, Wilson e Nora resolveram efetuar em sua casa uma reunião espírita e, para isso, convidaram os médiuns mais cotados da região. Entre eles, uma senhora a quem atribuíam poderes extraordinários,
observando o perigoso estado depressivo em que se encontrava a mãe dos gêmeos. Precisamos fazer com que Dona Nora seja envolvida. Vamos orar fervorosamente, rogando a intercessão de nossos amigos da espiritualidade. E assim, uniram-se todos numa só corrente de preces e, em breves momentos, Nora, como que adormecendo, ela viu à sua frente, como um filme projetado em tela gigante, a batalha da Segunda Guerra Mundial em Monte Castelo, na Itália. Em primeiro plano, como que ausentes do tenebroso acontecimento, 2 pracinhas brasileiros discutiam alterados para se fazerem ouvir mutuamente. Ela me amava. Tinha até o retrato dela que eu pintei em cima da lareira. E você usou o recurso da sua arte plástica para seduzi-la? Não, era eu que ia tocar violino em serenatas na janela do quarto dela para lhe roubar o coração. Você foi o sedutor cínico. Cínico foi você que abandonou com o filho na barriga. Eu não a abandonei, foi ela que fugiu de mim para ficar ao seu lado. Mentiroso imundo! Mentiroso é você, seu crápula! Nesse instante, o soldado pintor foi atingido por estilhaços de uma granada e tombou agonizante. Caído no fundo da fossa, implorava ao outro. Pelo amor de Deus, me tire daqui. Eu estou morrendo. Pois morra, desgraçado. Você merece ir para o inferno. Nora saiu do transe aturdida. Levou alguns minutos para raciocinar com clareza. Mais tarde, a sós com o marido, confessou-lhe. Wilson, essa visão que eu tive da cena de guerra me fez deduzir que os espíritos daqueles 2 soldados reencarnaram em nossos filhos. Explique-se melhor. É simples. O tocador de violino negou-se a prestar socorro ao artista plástico, que morreu abandonado no fosso. Marcos, também vocacionado para violinista, deixou de prestar socorro ao Milton, pintor exímio. Observe você que nossos filhos nasceram com a mesma vocação artística daqueles 2 soldados. E tanto eles como nossos filhos se odiavam. Um ódio transferido de uma reencarnação para outra, terminando com a vingança nesta vida. Mas, geralmente, os espíritos reencarnam na mesma família ou no mesmo grupo de que participaram na vida anterior. Aí é que está. Hoje de manhã estive olhando o álbum de fotografias da minha família e vi a foto de uma tia-avó minha ao lado de seus 2 filhos que morreram na célebre batalha de Monte Castelo. Eram pracinhas brasileiros. E se pareciam com os soldados que você viu quando entrou em transe? Isso eu não sei, porque havia muita fumaça e poeira na batalha, e os soldados estavam imundos. Não pude memorizar a fisionomia deles, mas... Você não acha lógica a minha dedução? O Espiritismo afirma que nossas reencarnações são desdobramentos de nossas vidas anteriores. O processo de evolução espiritual trabalha com os erros e acertos de cada um. Quando não somos capazes de perdoar maldades e renunciar a direitos imediatos, a lei divina nos coloca em situações que, se não as aceitarmos com compreensão e tolerância, se imporão pela justiça maior. O que temos aprendido é que, se estamos sofrendo, compreendamos e façamos o melhor que pudermos dentro de nossos deveres. Dessa forma, resolveremos nossas dívidas e garantiremos situação melhor no futuro. A dor é um alerta para que revisemos o sentimento com relação à vida e aos semelhantes. E Jesus afirmou que o amor é a solução de todos os problemas e a garantia da felicidade. Meditemos e procuremos saber mais as verdades do Espírito. Acabamos de apresentar... A Vida Escreve. 5 histórias individuais, adaptação de Sidney Carbone.